Hoje eu queria comentar aqui um artigo que saiu na revista Época, assinado por um tal de Daniel Salgado, com o título O Boom Editorial Conservador Puxado por Olavo de Carvalho. O que eu quero ilustrar com isso, vamos dizer, é a total inépcia, a má vontade e o intuito perverso com que esse pessoal da mídia está noticiando tudo o que eu faço. Em tudo eles têm que ver a malícia, a má intenção, o plano diabólico. É um negócio absolutamente paranoico, mas é obrigatório na mídia, senão o sujeito perde o emprego. Então eu vou mostrar como esse sujeito, esse Daniel Salgado, ele consegue deformar toda a realidade, mesmo aquela que está patente, visível diante dele. Ele não consegue enxergar as coisas direito, ele tem que torcer, ele tem que deformar, ele tem que envenenar. Como, aliás, todo mundo, Flávia Tavares, esse bando de filha da puta, de vigarista que superlota a nossa mídia, né? Então, vamos lá. Ele diz aqui, bom, para começo de conversa o sujeito não sabe escrever. Por exemplo, ele não sabe distinguir entre o porquê junto e porquê separado. Mistura que é uma desgraça. Mas aqui também, logo na primeira frase, já é um negócio maravilhoso. Assim, após indicar 2 ministros do governo Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho voltou aos holofotes. Por isso gostaria de... Opa, quem gostaria? Obviamente, o próprio Olavo de Carvalho, né? Mas ele não está se referindo ao Olavo de Carvalho, sim a ele mesmo. Por quê? Eu já escrevi uma coisa, faz tempo, né? Esqueça o manual de redação, com o título Esqueça o manual de redação. Os manuais de redação no Brasil estão cheios de deformidades mentais, que é uma coisa terrível, quer dizer, a norma já vem errada. Uma dessas normas, ou cacoetes, é assim, evitar o pronome eu. É uma mania que o pessoal pegou com o Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é um excelente estilista, mas péssimo professor de estilo, porque ele transmitiu seus cacoetes como se fossem normas universais. Graciliano era um sujeito morbidamente tímido e achava que repetir o pronome eu, né, seria muita vaidade. Então ele fazia o diabo para suprimir. Mas ele sabia suprimir sem dar na vista. Daí todo mundo começou a copiar. Então, muitas vezes você não tem como distinguir entre a primeira e a terceira pessoa. Porque o sujeito, por automatismo, porque o Graciliano mandou e porque virou norma, corta o primeiro. Ora, todas as línguas do mundo têm o primeiro pronome, o pronome da primeira pessoa do singular. Todos têm, e ninguém acha que é vaidoso por causa disso. Agora, só porque um escritor disse isso, nós temos que cortar. Ora, se você ler todos os escritores brasileiros, José Lins do Rego, Jorge Amado, né, Otávio de Faria, todo mundo usa o pronome eu, sem nenhum problema. Mas como o Graciliano era o maior dos escritores comunistas, então ele tem que ser a norma. Note bem, o Graciliano não é um escritor tão grande quanto as pessoas dizem. Certo? Ele é um escritor primoroso, nunca escreveu uma obra-prima, todos os seus livros, os seus romances são cheios de defeitos estruturais imperdoáveis, mas você vê que é um homem de talento. A única obra realmente perfeita que ele escreveu foram as Memórias do Cárcere, como um livro de memórias, é um dos nossos melhores, sem dúvida. Mas a idealização excessiva do Graciliano teve, entre outros efeitos, desensinou muita gente a escrever, inclusive esse sujeito. Bom, mas vamos ao que interessa. Diz ele aqui, ele está falando aqui, são a torrente de livros publicados por pequenas e médias editoras ao longo dos últimos anos que vão além dos best-sellers escritos por Olavo, né? Para entender o fenômeno, basta olhar os casos das editoras Realizações, Vida Editorial, Editora Concreta e Edições Quirion. E tem muitas outras. São dezenas de editoras que foram fundadas por meus alunos e que estão publicando livro atrás de livro, né? Então, ele reconhece que é um fenômeno assim, avassalador, uma presença editorial formidável, que mudou completamente o panorama. Muito bem. Após dizer isso, ele vem com o seguinte: quem acompanha o trabalho do Olavo há algum tempo sabe que um dos seus maiores artifícios retóricos é o de seduzir seus alunos com a promessa de conhecimento proibido no mundo intelectual brasileiro. Ué, como artifício retórico, se você mesmo está dizendo que eu coloquei esse conhecimento ao alcance dos alunos? Isso não é um artifício retórico, isso é uma realidade do que eu fiz. Ele acaba de dizer uma coisa, mas a vontade de distorcer, de maliciar, é irresistível, né? Mas vamos lá. Daí ele diz, havia um problema. A maioria desses autores tinha escassas edições brasileiras, em muito caso, nunca nem sequer tinham sido traduzidos. Esse era o problema, que nunca foram traduzidos? Não, meu filho. O problema é o seguinte, nunca eram citados em trabalhos universitários. Nunca. O nome de Eric Wegelin apareceu, que eu saiba, só 2 estudiosos brasileiros citaram Eric Wegelin.
Um foi o Nelson Leman da Silva, já falecido, tá certo? E o outro foi o Alberto Guerreiro Ramos, que é um sujeito que também fugiu para os Estados Unidos e não aguentava mais a burrice brasileira, burrice universitária brasileira. E é um autor que também, por sua vez, até hoje está banido. Ninguém pode falar do Alberto Guerreiro Ramos, né? Então, só esses dois mencionaram o Eric Wegener. Ora, a importância do Eric Wegener no pensamento do século XX é um negócio descomunal. Se o escondem, é porque algum motivo tem, ou porque o ignoram, ou porque querem que os outros o ignorem. Tá certo? E, além disso, ele diz, o pensamento conservador do século XX. Fala, peraí, você quer dizer que eu coloquei em circulação só livros conservadores? Você está confundindo duas coisas. Você está confundindo o meu trabalho em geral com a minha reação ao Dicionário Crítico do Pensamento da Direita, publicado em 2000 pela editora Mauad, com 114 autores, todos professores universitários de esquerda, onde todos os autores conservadores mais importantes não apareciam, mas apareciam meia dúzia de nazistas. E eu mostrei lá, então, que o meio universitário brasileiro desconhecia o pensamento conservador sobre o qual pretendia vender conhecimento, com patrocínio estatal e privado, ou seja, um estelionato. Uma coisa foi a minha reação a isso. Falei, bom, se você quer saber o que é o pensamento conservador, não vai comprar esse dicionário, porque isso é uma fraude, isso é um estelionato. Você tem que ler os autores diretamente. E está aqui, os autores são este. Isso, assim, é para restaurar a fisionomia do pensamento conservador, que os caras estavam sumindo com ela. Isso é uma coisa. Outra coisa é o meu trabalho pedagógico de difusão de temas, problemas e autores desconhecidos pelo meio universitário, desconhecidos pelos seus professores, seu Bostinha. Isso é outra coisa completamente diferente. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de livros que eu tenho recomendado, tá certo, no meu curso, para você ver se eu estou aqui a fim de só divulgar o pensamento conservador. Você está brincando? Acontece que a nossa universidade é o seguinte, para ela está profundamente presa àquele cacoete mental do Antônio Gramsci, de que existem os intelectuais orgânicos. Você tem os intelectuais orgânicos da burguesia e os intelectuais orgânicos do proletariado. Eles, os caras da esquerda, da USP, são os intelectuais orgânicos do proletariado. E nós somos intelectuais orgânicos da burguesia, de onde alguns até concluem, como esse Christian Donkey, essa besta quadrada, que tem, vamos dizer, empresários me financiando e me pautando. Eu digo, mas se eles estão me pautando, eles devem ser filósofos muito melhor que eu, não é isso? Agora, quem está pautando você? De onde veio o seu dinheiro, Donkey? Me prove que você não recebe dinheiro para fazer essas coisas que você está fazendo. Então, este esqueminha, não é nem marxismo vulgar, isso é marxismo pueril. Quer dizer, existe a burguesia, existe o proletariado, e tudo no mundo tudo que se faz no mundo é ideologia, é combate ideológico, ou proletário, ou burguês. As pessoas da USP tudo pensam assim até hoje. Ora, eu já mostrei para vocês 1000 vezes que esse negócio da ideologia de classe, isso é um erro banal. Porque, veja, se um sujeito que pertence à burguesia pode aderir à ideologia do proletariado e vice-versa, então não há conexão real, objetiva, entre posição de classe e conteúdo ideológico. Ora, o próprio Karl Marx, que diz que a única classe que pode ter uma visão objetiva da história é o proletariado, porque os interesses do proletariado coincidem com o restante da humanidade, ele não era um proletário. E quando ele começou a escrever o Capital, ele nunca tinha visto um proletário na vida. E, no entanto, ele é o porta-voz da ideologia proletária. Como é possível isto? Só é possível se existe a liberdade de aderir à ideologia de uma classe a que você não pertence. E se existe essa liberdade, então não há conexão causal entre posição de classe e conteúdo ideológico. Há apenas uma analogia. Quer dizer, o sujeito expressa uma ideologia que ele diz que é a ideologia da burguesia ou do proletariado, que ele não consultou. Nenhum proletário tinha exposto a ideologia do proletariado até o advento de Karl Marx. E quando se fala ideologia da burguesia, significa o quê? A burguesia se reuniu e criou a sua fórmula ideológica e contratou os intelectuais para escrever aquilo. Me mostre uma ata de uma reunião de qualquer burguesia do mundo planejando isso. Isso nunca aconteceu. O que acontece é que o observador externo, ele associa certas ideias com certos interesses de classe. E ele chama isso de ideologia da burguesia. Mas essa ideologia da burguesia está na cabeça dele e não da burguesia. A prova é que a burguesia no Brasil maciçamente financia as ideias de esquerda.
Você pega todos os bancos, pega aí o Banco Itaú, pega as maiores fortunas do Brasil, tudo enchendo de dinheiro o cu dos esquerdistas. Agora, pergunta quanto eu ou os meus alunos receberam da burguesia nacional. Nada, porra nenhuma. Então, como eles pensam assim, então para eles tudo se resume ao duelo das ideologias, burguesa e proletária. E, sobretudo, no campo eleitoral. Você tem o eleitorado da esquerda, que representa o proletariado, e o eleitorado da direita, que representa os interesses da alta burguesia. Tá certo? Isso é uma coisa de um automatismo, de um mecanicismo tão imbecil. Tá certo? Que se você defender isso uma vez na vida, defender isso depois dos 15 anos, deve ser considerado sinal de retardamento mental. Não há nenhuma prova histórica, nunca, nenhuma, de que as coisas sejam assim. Ao contrário, existem milhões de provas de que a coisa não é assim. Né? Então, quando eles pegam uma ideia que eles não gostam, eles dizem essa é a ideia da burguesia. Por exemplo, o nazismo, o nazismo foi invenção da burguesia. Falo, não. A burguesia alemã não deu nenhum apoio ao Hitler até ele assumir o poder. Só depois. Quem contribuía para os cofres do partido nazista? O operariado. Então, vocês deformam a realidade para combinar com os seus esqueminhas. E isso é o que se ensina na USP. Todos pensam assim. Esse Ruim Fausto pensa assim. Né? Safatli pensa assim. Emir Sader pensa assim. Quer dizer, este mecanicismo marxista idiota que está abaixo do marxismo vulgar. Você pensa marxismo vulgar, por exemplo, o famoso manual de marxismo-leninismo do Otto Kuhn é marxismo vulgar, mas o Otto Kuhn não era tão imbecil assim, a esse ponto. Né? Agora, como eles pensam assim, então eles imaginam que a totalidade do meu esforço é assim, a política conservadora. Então, o Olavo só está, vamos dizer, difundindo autores conservadores para contrabalançar a esquerda. Fala, não, eu estou falando, isso foi a minha reação ao dicionário crítico. Mas o meu trabalho abrange um território imensamente maior do que isso, que vocês não podem ver. Por quê? Porque vocês só enxergam isso, só enxergam luta eleitoral e combate ideológico da burguesia e proletariado. Burguesia e proletariado que vocês mesmo inventaram, seus palhaços. Então, o problema aqui não era se autores conservadores que nunca foram traduzidos. Não, eu estava tentando suprir não a falta de autores conservadores, mas a falta de livros essenciais de todas as disciplinas das ciências humanas, que eram totalmente desconhecidos. Por exemplo, eu vi os meus alunos que vinham de faculdade de psicologia. Eu perguntava, você conhece isso? Não. Conhece aquilo? Não. Conhece aquele outro autor? Não. Não conheciam nada. Nada. Eu vou dar alguns exemplos. Olha, por isso que eu recomendei muito um livro que tinha desaparecido das livrarias há muito tempo, A Elite do Poder, do Charles Wright Mills. É um autor esquerdista. Eu sempre recomendo, porque esse é um estudo modelar. Ele perguntou quem manda nesse país, os Estados Unidos, e foi ver quais são as verdadeiras fontes do poder para além da política eleitoral e para além dos cargos nominais. E criou um modelo de estudo. Sempre recomendei isso aí. Isso é autor conservador que está faltando? Não, meu filho. Outra coisa, por exemplo, eu recomendei o livro The Great Tradition, do Frank Raymond Lewis, que é um livro sobre a tradição ficcional na literatura inglesa. O que isso tem de conservador ou progressista? Absolutamente nada. A Forma no Gótico, do Wilhelm Worringer, é um clássico da história da arte que está faltando. Ninguém mais no Brasil lia isso. Talvez ele tenha um livro na década de 30. Então, traduzido nunca foi. Simbolismo na Mitologia Grega, do Paul Diel. É um livro que, nos anos 60, o pessoal ainda lia. Sumiu. O que isso tem a ver com política conservadora? Absolutamente nada. E assim, são centenas de livros faltantes que estão para suprir não a falta de livros conservadores, mas a falta de livros. A falta de livros clássicos. Quer dizer, o professor de psicologia não lê livros de psicologia. Ele chega lá, ele só lê Freud, Lacan e por aí, para por aí mesmo. Esse Donkey só leu essas coisas. Ele não leu nada, não sabe nada de psicologia, gente. Vou dar alguns outros exemplos aqui.
Snapping, America's Epidemic of Sudden Personality Changes. É um livro sobre o fenômeno das seitas dos anos 60. Né? O que isso tem a ver com política conservadora ou progressista? Absolutamente nada. Agora, esse cara quer dar a ideia é o seguinte, que eu estou aqui para fazer política conservadora. Então, os meus interesses editoriais, pedagógicos, são só propaganda do conservadorismo. Propagandista é você, seu palhaço. Né? O negócio mais bonito que tem aqui é o seguinte. Essas editoras, criadas pelos alunos, botam em xeque alguns dos argumentos centrais de Olavo. Que seus autores prediletos, em primeiro lugar, não selecionei os autores porque são meus prediletos, porque eram os mais necessários para a bibliografia das ciências humanas, faltante, porque esse bando de ignorantes que domina as faculdades, eles não só eles são ignorantes, mas eles criam ignorantes. Eles impõem a sua ignorância aos alunos. O dicionário crítico é a maior prova disso. Né? Seus autores prediletos eram abandonados no Brasil, de que o conhecimento era limitado no país e que a porta para o conservadorismo nas universidades estava fechada por decisão da inteligência nacional. Agora, com sua biblioteca particular publicada massivamente no país, não há por que bater na mesma tecla. Então quer dizer que se resolve o problema que eu estava mencionando, isso vai contra a minha tese de que existia o problema? O que é isto? Este menino não é capaz de somar 2 mais 2. Agora, outra coisa. O fato de esses livros estarem nas livrarias agora não significa que o problema foi resolvido, porque o pessoal das universidades continua ocultando do mesmo modo. E você continua ocultando. A prova de que você oculta é o seguinte, você não leu sequer a lista dos livros que eu recomendei. Você partiu de uma impressão geral de 3 ou 4 livros conservadores e disse o seguinte, eu fiz uma inundação de livros conservadores. Não, meu filho, eu fiz uma inundação de livros. Eu estou interessado na educação do país e não em criar um grupinho conservador. Quem só pensa nisso, nessa política eleitoral, é gente como você, gente mesquinha. Tá? Então, é isso aí. Essa revista Época, que o pessoal chama de Época, já devia ter acabado há muito tempo. Eu não sei como ainda tem gente que assina essa porcaria. Até a próxima, obrigado.